Olá, meu amigo, estamos na sequência do livro de Daniel. Ontem começamos a segunda parte do livro de Daniel, que é a parte profética, que começa no capítulo 7, a parte histórica, como vimos, do capítulo 1 até o capítulo 6. E hoje um capítulo bastante importante da Bíblia também, e para a igreja, que é o capítulo 8 de Daniel. Esse capítulo ele trata da visão do carneiro e do bode, apresenta os 2.300 anos. Aqui Gabriel consola Daniel e interpreta a visão. Bem, antes de nós seguirmos então e conversarmos um pouquinho sobre esse capítulo, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de juntos analisarmos e conversarmos sobre Daniel 8. Pedimos a tua sabedoria, porque tu és poderoso e grande. Em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 8, Daniel, ele tem mais uma visão com animais. Ele vê um carneiro com 2 chifres, que simbolizavam a Medo-Pérsia, né, que dominava ali a Mesopotâmia, a Terra Santa. Ele vê um bode, que o derrota, né, e simboliza o Império grego, as conquistas rápidas de Alexandre o Grande. E o profeta vê o chifre do bode da visão subitamente se quebrar. Em seu lugar nascem 4 chifres, que crescem na direção dos 4 ventos da terra. De fato, na concretização da profecia, Alexandre morre inesperadamente, e o seu reino é dividido em 4 porções entre os seus generais. Cassandro, na Macedônia, Lisímaco, em Pérgamo, Ptolomeu, no Egito, e Seleuco, na Síria. De um dos ventos, ou seja, de um dos chifres, de um dos pontos cardeais representado pelos 4 ventos do céu, nasce um pequeno chifre que cresce em poder e que faz coisas terríveis, chegando a desafiar o príncipe do exército e destruir o santuário. Da visão do capítulo 7, vimos que o 4º animal simbolizava Roma e as suas fases imperial e religiosa. Estão em paralelo ali com o capítulo 2 e as pernas de ferro da estátua. Então, o capítulo 2, 7 e 8, eles estão em paralelo. Esse chifre que nasce pequeno e que cresce em poder tem todas as características do 4º império do capítulo 7 e também das pernas de ferro do capítulo 2, que representa o Império Romano. Alguns teólogos interpretam que o pequeno chifre nasce de entre os 4 chifres do bode, ou seja, seria um poder que se afirma a partir de um dos 4 reinos nos quais o Império de Alexandre se divide. Dessa forma, eles apontam para Antíoco Epifânio, que foi um senhor que governou a Terra Santa, perseguiu os judeus, seu culto, chegaram a fazer sacrifícios de animais imundos no Templo de Jerusalém. Porém, se a gente analisa assim mais detalhadamente os elementos da profecia, os seus desdobramentos, nós vamos ver que essa interpretação ela carece de sustentação, porque a guerra profetizada contra Deus, ela dura 1260 anos e não apenas poucos meses. Todos os elementos visualizados por Daniel sobre o chifre que surgiu pequeno e cresce, ele se cumpre em Roma. A visão diz que o santuário e o exército, povo fiel a Deus, serão entregues a fim de serem pisados. O chifre pequeno é o mesmo poder simbolizado no capítulo 7. Você percebeu como eles vão se interligando? Capítulo 2, capítulo 7 e o capítulo 8. Só que o capítulo 7, que nós vimos ontem, e agora o 8, eles vão ampliando, vão dando mais detalhes àquele sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2. E amanhã o capítulo 9 apresenta outros detalhes mais que nós vamos ver. Então, no capítulo 8, o chifre faz primeiramente uma expansão horizontal, do noroeste rumo ao sul, ao leste e à Terra Gloriosa. Nessas direções, Roma se expandiu para construir seu império, conquistando um por um os impérios gregos. Em Daniel 8, 10 a 12, retrata-se o chifre crescendo no sentido
vertical contra o céu, em um ataque a Deus e ao seu povo e à sua verdade. Vamos dar uma olhada nesses versículos? A partir do versículo 10 diz: cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, o chifre pequeno de Daniel 8 tem uma fase secular e também uma fase religiosa. A fase secular, a expansão política, a expansão territorial, e a fase religiosa, que é a afronta contra o céu, contra a intercessão de Jesus nos céus. Roma desafiou Jesus, o príncipe do exército, suprimindo o sacrifício diário, isso é, fez com que as pessoas olhassem para seres humanos e não para Cristo, a fim de obterem o perdão. Perseguiu o povo fiel, que é identificado como santos. Durante esse período, os cristãos sinceros, eles que não quiseram trair a sua fé, eles foram perseguidos, eles foram mortos. Em seu sonho, Daniel ouve um anjo perguntar ao outro anjo, quanto tempo vai durar essa situação? De uma instituição atribuir a si mesmo o trabalho de mediação de Cristo? E ele obtém a resposta. Depois de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Tardes e manhãs pode ser interpretado como 2.300 dias. E se nós botamos aqui o princípio de ano, 2.300 anos, e o santuário seria purificado. Isso aponta para o dia da expiação, quando o santuário era purificado dos pecados que tinham sido deixados nele durante todos os rituais ao longo do ano. O anjo disse a Daniel que a visão dos 2.300 dias se referiam a tempos muito distantes. Olha o versículo 26, por exemplo. Ele diz assim, versículo 26. Ele diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel, então, ficou abalado, ele ficou fraco, ele não conseguia entender o que estava ali envolvido. Verso 27 diz: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me a visão e não havia quem a entendesse. Então, as profecias concedidas a Daniel não se referiam à sua época. Não se limitavam ao retorno dos judeus após 70 anos de cativeiro, mas tinham como foco um tempo muito mais distante, o tempo do fim. Os 2.300 anos devem ser entendidos à luz do capítulo 9, que nós vamos analisar amanhã. Foram dadas para o nosso tempo presente, para preparar um povo para adorar o Deus verdadeiro, para indicar o começo de um movimento remanescente e para nos preparar para o breve retorno de Jesus a este mundo. Então, primeiro eu gostaria de deixar aqui com você um conselho. O conselho é: estude mais o livro de Daniel e Apocalipse. Faça um curso bíblico sobre Daniel e Apocalipse. Já falei isso, vou falar novamente, porque aqui nós temos pouco tempo, é mais para a gente refletir um pouquinho em alguns detalhes, mais uma reflexão de cada capítulo da Bíblia. Temos só 12 minutos. Mas faça um curso bíblico, você vai ver quantos detalhes você vai aprender de profecia, detalhes de datas e tal, que Deus profetizou, que se cumpriram no passado com exatidão, mostrando que Deus sabe de todas as coisas e dando-nos segurança de que Jesus em breve voltará. Agora eu tenho também algumas perguntas para você. Primeira,
Você gostaria de conhecer mais sobre esse assunto? Segunda, quer estudar mais as profecias bíblicas? Terceira, quer conhecer mais a Bíblia e os ensinos de Jesus? Então, primeiro foi um conselho e a segunda uma pergunta. Então, entre no nosso portal novotempo.com e faça o seu pedido. Mas não só isso. Ore a Deus pedindo sabedoria para que Ele amplie os seus conhecimentos, te dê capacidade de entender não só as profecias, mas toda a Bíblia. E em terceiro lugar, esteja disposto a praticar o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós. Precisamos estar dispostos a aprender e dispostos a praticar. Eu me lembro que uma vez estava estudando a Bíblia com uma pessoa e essa pessoa começou a brigar comigo. Começou a falar, por que você veio aqui me ensinar essas verdades da Bíblia? E eu não estava entendendo por quê, quando de repente ela me disse, agora que eu conheço, eu tenho que praticar, mas eu não quero praticar. Eu sei o que é certo, mas eu não quero fazer o que é certo. Então, primeiro, estude a Bíblia. Em segundo lugar, ore a Deus pedindo sabedoria. E em terceiro lugar, esteja disposto a praticar aquilo que você vai aprender. Assim você vai ser feliz, assim você vai ter paz, assim você vai ter esperança, assim você vai ter felicidade em seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, porque ninguém sabe todas as coisas. Cada dia a gente precisa continuar seguindo, aprendendo, lendo, ouvindo, escutando, e Deus nos abençoará. Vamos orar por isso? Quero orar por você agora. Querido Pai e bondoso Deus, nós aprendemos mais hoje sobre a sua Sagrada Escritura. Aprendemos mais sobre Daniel 8. Dá-nos da tua sabedoria, capacita-nos com teu Santo Espírito e ajuda-nos a avançar, porque nós cremos e confiamos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Lembre-se que você pode ser reavivado pela palavra de Deus cada dia que você se dedica a ler a Escritura Sagrada. Um grande abraço e nos vemos